Quando esse julgamento foi marcado, porque foi a primeira coisa que eu falei, doutora Sandra, a senhora viu a data do julgamento foi marcado? Eu falei, isso aqui não faz sentido. Ela falou, mas não faz mesmo, mas é sempre assim. Há uma data ali inicial, que normalmente é mais próxima dos eventos, só que essa data vai sempre jogando pra frente, porque tanto a promotoria como a defesa tem uma série de direitos, e cada vez que eles vão solicitando certas coisas, o julgamento vai passando pra frente, e foi o que aconteceu aqui. Então, esse julgamento pode acontecer ou ano que vem, ou até mesmo em 2025. Então, aqui ninguém é surpreendido com isso. Eu acho que, inclusive, no vídeo anterior eu falei que esse julgamento não ia acontecer, e tá aí, né, pra quem não acreditou, pra quem comentou, não, você está errado, vai acontecer. Bom, tá aí, não aconteceu e não vai acontecer. Eu até olhei da última lista que a gente teve acesso, e a quantidade de coisas que a promotoria já entregou para a defesa do Brian é, assim, é inimaginável. Não sei quantas horas de filmagens, de transcrições, de mandados, de não sei quantas coisas, que assim, gente, aquilo ali vai exigir muito tempo para ser analisado, estudado, e eles nunca conseguiriam fazer isso até outubro. Nós já estamos em setembro, ou seja, o julgamento começar, sabe, no início do mês que vem, seria um absurdo total. Então a defesa conscientemente já estava sabendo disso há muito tempo. Obviamente o Brian segurou, né, agora para o Brian não, né, a equipe dele orientando, segurou e falou, bom, quando chegar mais próximo a gente pede ali, né. Eu sei que a família daquele, até eles ficaram chateados com isso, mas eu acredito que os advogados, o advogado deles já tinha dito provavelmente que nunca que esse julgamento aconteceria tão cedo. Eu sei que uma das questões mais aguardadas a serem resolvidas nesse julgamento é a questão da Dylan, o testemunho dela sobre como ela viu o Brian, por que ela não foi até os outros quartos e tal, só que isso aí vai demorar muito ainda. Só que pelo visto nós vamos ter que esperar muito ainda para entender, para ouvir esse depoimento, porque ela vai testemunhar, então vai ser uma coisa assim bem interessante nesse aspecto, mas as respostas não vão vir a jato dessa vez. Outro ponto também de jogar esse julgamento para frente é que os eventos estão muito recentes na memória de todo mundo, então obviamente a defesa se preocupa que o júri não esteja contaminado, então, né, quanto mais tempo se passar, melhor, porque pode ser que um outro crime chame ainda mais atenção do que esse, só que assim, né, até agora isso não aconteceu. Eu também acho difícil, porque fazia tempo que não havia uma coisa assim tão escandalosa como o que aconteceu com esses garotos. Então eu acho difícil ter alguma coisa assim que supere nesse ponto. Eu espero que o juiz não retire as câmeras do tribunal. Eu acho assim uma declaração muito absurda. Estão focando nele. Gente, vai focar em quem então? As pessoas que estão assistindo, as câmeras estão lá para focar nos envolvidos. Então, é que nem no julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard. Imagina se a defesa dela, ai, por favor, não foquem na senhorita Heard. Não tinha como. Todo mundo, quando viu o julgamento, queria ver o Johnny Depp e queria ver a cara da Amber. Era isso, senão não faria sentido. A câmera ia ficar filmando quem? As pessoas que estavam ali atrás. Mas esse argumento da defesa, quanto menos fotos, imagens tiver, menos material para alimentar a imprensa, e aí isso, de certa forma, acaba fazendo com que tenha menos vinculação do nome dele, etc. Tem outro ponto também, que é a questão da pena capital, que não surpreende ninguém, porque eu já tinha falado para vocês, né, várias fontes já tinham dito, olha, eles vão pedir pena capital sim. Eu acho que é bom, de fato, pedir, porque aumenta a pressão, aumenta, sim, sabe, a questão aqui complicada. Eu acho que, de fato, o Brian tem que ter muita coisa para se preocupar realmente, a defesa dele tem para se preocupar. Agora, eu, francamente, eu não acredito que ele vai conseguir pegar a pena capital, porque para pegar a pena capital, todos os jurados precisam concordar. Então, assim, eu ficaria surpreso se todos eles concordassem que ele tem que pegar a pena capital, porque daí isso vai muito de crenças. Então, a gente tem diversas crenças que impedem pessoas de acreditar na pena capital, né? Eu já discuti isso em algum vídeo de Idaho anteriormente. Nós temos as pessoas que politicamente são contras, nós temos as outras pessoas que são contras por motivos religiosos. É até interessante porque entre cristãos mesmo, tem cristãos que não acreditam na pena capital e tem outros que acreditam. Eu já até procurei ouvir argumentos recentes e tem pessoas que basicamente dizem que há muitos indícios bíblicos sobre pena capital, e outras pessoas que falam, não, mas esses pontos eles estão mais relacionados ao Velho Testamento, não se aplicam ao Novo, etc, etc. Então a gente tem uma divisão muito grande. Uma pessoa que tem uma crença
de falar, não, eu não acredito na pena capital, e ela for selecionada como júri, ela não vai votar, então assim, não vai. Mas eu acho que isso, assim, aumenta a tensão, obviamente também isso vai chamar mais atenção, considerando que estamos em uma época em que a pena capital está sendo dissolvida, sabe, existem vários estados que não aplicam, né? Aliás, a gente está no ponto em que até mesmo sentenças estão sendo dissolvidas, derrubadas, as pessoas quase não estão indo para cadeia, e quando vão ainda, às vezes são melhor nem comentar. Então, existem vários pontos aqui que são relevantes. Eu acho que, assim, esse caso ele vai continuar chamando a atenção. Eu acho que quando de fato começar o julgamento, isso vai parar muita gente. Eu acho que vai, assim, realmente tomar. Eu imagino, assim, aqueles canais como o Curte TV transmitindo tudo ao vivo e tal. Vai ser, de fato, uma audiência que vai chamar a atenção em um nível muito, assim, gigantesco. Eu acho que vai ser um julgamento que fará com que vários olhos estejam ali voltados para o que vai estar acontecendo, porque o crime foi muito bárbaro. Então, quanto mais bárbaro mais chama atenção. Então, antes do julgamento do Johnny Depp, se eu não me engano, o caso que mais tinha chamado a atenção lá na imprensa americana, que teve assim coberturas bem extravagantes, foi o caso do Kyle Rittenhouse. Então, depois dele, assim, eu não vi nenhuma cobertura tão grande até que o julgamento do Johnny começasse. Então, esse julgamento, para mim, é o próximo a tomar as paradas televisivas de qualquer maneira. Eu penso que agora angustiante mesmo vai ser para as famílias essa espera, porque infelizmente nós sabemos que muitos ali acabam se concentrando. O julgamento, a resolução, acaba por ser, de certa forma, uma plataforma que ela é irremediavelmente impenetrável, no sentido de que não tem como pular essa etapa, é como se fosse uma parte essencial para que um luto ali consiga se completar. Obviamente, as famílias querem ver justiça, claro, cada um a seu modo, mas especificamente eu entendo também que quando você olha para uma circunstância como essa, onde esses pais precisam ficar pendentes a ouvir advogados, a ficar lendo notícias, a entender o que está acontecendo, quais são as chances deles, quais são as chances dele. Então, tudo isso, de fato, complica muito e muitas vezes faz também com que a vida siga para todo mundo, menos para essas famílias, que vão ficar presas, de certa forma, como o Brian está. É lógico que ele está em uma cela, mas eles também estão em um evento que aconteceu em novembro do ano passado, mas que é um evento que não se completou, porque assim que aquilo lá aconteceu, houve uma caçada policial enorme. Depois nós estamos agora nesse período que leva muito mais tempo, que é o período judicial. E claro, quem vai ficar pensando nisso de noite são as famílias. Os familiares esperam, os familiares aguardam, se enchem de expectativas, se frustram e sentem muito o que nós não vamos sentir. Porque, obviamente, é difícil pensar que já nesse ponto você pensa todos os dias nesse caso. Eu não penso todos os dias no caso de Idaho. Eu sempre lembro uma, duas vezes por semana, com certeza, mas eu não lembro todo dia, não me vem mais. Eu lembro que tinha uma época que quando eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era os estudantes de Idaho. Mas é óbvio que nesse ponto eu já não estou mais nessa fase energética, mas eu ainda sinto e lamento pelo caso. Porém, a minha experiência, o que eu sinto, o que passa na minha mente, não é nada comparado ao que essas pessoas, as maiores vítimas aqui, claro, depois dos que de fato faleceram, estão passando. Agora, há um outro ponto também de discórdia no caso, que eu vou trazer no outro vídeo aí da Rô, que deve sair pelos próximos dias. Então eu vou trazer aqui várias frentes, porque é uma discussão bem delicada também. Mas eu acho que um outro ponto aqui para se comentar é o álibi, que eu deixei por último. O álibi, assim, totalmente uau, inocentador do Brian. Eu, pra ser franco com vocês, eu não estava esperando nada menos do que um álibi ridículo como esse. É um álibi, assim, dirigindo de madrugada. Quem engole essa? Eu gostaria só muito de ouvir as pessoas que alegam a inocência do Brian defendendo esse álibi agora, dizendo, viu, ele é inocente, ele tava dirigindo por aí. Ninguém viu, ninguém ouviu, não tem prova, não tem registro, mas ele tava dirigindo. Olha, inocente, soltem ele da cadeia agora. Eu francamente queria muito ver como vão conseguir, assim, pegar essa super prova e dizer, pronto, aqui, soltem ele agora. Só que não vão conseguir. Esse álibi provavelmente foi uma sugestão da Annie Taylor.
ela deve ter dito: olha, você dirige, então diga aí que você tá dirigindo. Me desculpa, mas eu penso que isso mesmo. Eu acho que foi uma sugestão dela. Eu também acredito que, como esse álibi carece de qualquer eh, ponto plausível, é uma coisa que vai se virar contra ele mesmo, porque imagina os jurados ouvindo isso. Ó, o álibi dele é que ele estava dirigindo. Só que nós não temos nenhuma prova disso, mas é o que ele diz, então nós acreditamos, né? A defesa, no caso. Então eu realmente só consigo ver o Brian se afundando cada vez mais. É claro que assim, tá se afundando porque o crime que ele cometeu não foi o crime perfeito. É uma virada e tanto, porque quando esse caso começou, todo mundo tava assim, né? Uau, esse serial killer aí, ele é o top das galáxias, né? Vai dar uma aula de como cometer um crime perfeito. E conforme as semanas foram se passando, a gente viu que não, que ele fez tudo errado. É assim, tem muita gente confundindo totalmente o que é criminologia, porque as pessoas pensam que no curso de criminologia você vai sair de lá com todas as informações para fazer tudo errado na vida e não ser pego pela polícia, considerando que, gente, o curso de criminologia não é isso, não é, sabe, como se safar de um homicídio, não é isso que é ensinado lá. Então não adianta, ai, mas eu não entendo, ele tinha doutorado em criminologia e tal, como ele não pensou. Se você estudar o que é criminologia, e quem já fez criminologia ou tem algum contato com a área, sabe que eu já estou falando aqui, eu já dei uma explicação bem árdua sobre isso também em um outro vídeo, trouxe comentários sobre especialistas explicando o curso de criminologia para que tirasse essa confusão mental que acabou trazendo à cabeça das pessoas, que é, não, ele é formado doutor em criminologia, como pôde ter cometido um crime tão ridículo? Porém, infelizmente, olhando a trajetória e o caminho previsto para esse caso, que está realmente se concretizando como eu imaginava, eu vejo que dificilmente aqui nós teremos uma confissão, nós teremos a verdade completa, porque por mais que a promotoria consiga descobrir e provar muitas coisas, nós nunca vamos saber todos os fatos. Fatos que apenas o Brian poderia esclarecer. O porquê, como exatamente ele decidiu ir aquele dia, aquela noite, aquela madrugada, como a história terminou daquela maneira para aquelas pessoas. E são detalhes muito significativos que dedução nenhuma no mundo vai poder indicar exatamente, porque ninguém, além do próprio Brian, sabe o que estava se passando além dele. Então, o fato desse caso não trazer uma confissão é o que eu acho mais triste aqui, porque o que eu vejo aqui é que ele vai continuar alegando inocência e não vai assumir culpa ou responsabilidade nenhuma pelos seus atos. E esse caso acaba sendo um reforço de um aspecto que muitas vezes não é lembrado pelas pessoas, que a justiça, que a sentença e que uma pena não significa que a verdade absoluta vai ser esclarecida. O Brian pode até sair derrotado naquele tribunal, como eu acho que ele vai ser, mas infelizmente eu também acredito que a família vai amargar a derrota de não ouvir da própria boca dele exatamente como tudo aconteceu. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não vem à tona por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas da Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê no próximo caso, não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!